Conselho de Ministros aprova o OGE para o ano de 2016. O Conselho de Ministros aprovou nesta quarta-feira, em Luanda, a proposta de Orçamento Geral do Estado, OGE, para o ano de 2016, instrumento da política económica e financeira do Estado. Segundo uma nota de imprensa distribuída no final da 8ª reunião ordinária deste órgão, decorrido no Palácio Presidencial, sob orientação do chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos, o OGE comporta a previsão de receitas a arrecadar, as despesas dos órgãos da administração central e local do Estado, dos institutos públicos, serviços e fundos autônomos, da segurança social, bem como os resultados e transferências a realizar para as empresas públicas e demais instituições. A referida proposta do orçamento, avaliada em 6,3 trilhões de kwanzas, estipulando 45 dólares americanos como referência do preço do barril de petróleo, será remetida à apreciação da Assembleia Nacional. O Conselho de Ministros aprovou também os decretos legislativos presidenciais que alteram os decretos legislativos presidenciais número 5/12 de 15 de outubro e o número 3/13 de 23 de agosto, diplomas legais que alteram a estrutura orgânica dos órgãos auxiliares do Presidente da República e dos serviços da Administração Central, de modo a instruir nestes um serviço interno encarregue das funções de elaboração, implantação, coordenação, monitorização da política de comunicação institucional e de imprensa do governo. Para a concretização da política do Executivo relativamente à licitação de novas concessões petrolíferas e o aumento progressivo do papel da Sonangol, E.P. como empresa operadora, o Conselho de Ministros aprovou um decreto presidencial sobre a pesquisa dentro das áreas de desenvolvimento. Foi ainda aprovado nesta sessão um decreto presidencial que concede os direitos mineiros para o desenvolvimento de produção de hidrocarboneto nas áreas livres do bloco 16/15 a Sonangol, E.P. e um outro que concede os direitos mineiros para o desenvolvimento e produção de gás natural no bloco 20/15 também a Sonangol, E.P. No domínio da hotelaria e do turismo, este órgão aprovou o regime jurídico da atividade de reestruturação e similares diplomas legal que estabelece as regras para a instalação, da exploração e o funcionamento dos estabelecimentos de restauração e similares e do regime jurídico das agências de viagens e turismo, diploma que reajusta o enquadramento jurídico legal da atividade da agência e dos operadores turísticos e estabelece um quadro normativo mais adequado às exigências atuais do mercado. Ok, je vais recommencer. Conselho de Ministros aprova o OGE para o ano 2016. O Conselho de Ministros aprovou nesta quarta-feira em Luanda a proposta de Orçamento Geral do Estado, OGE, para o ano de 2016, instrumento da política económica e financeira do Estado.
segundo uma nota de imprensa distribuída no final da 8ª reunião ordinária deste órgão, decorrido no Palácio Presidencial, sob orientação do chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos. O AGE comporta a previsão de receitas a arrecadar, as despesas dos órgãos da administração central e local do Estado, dos institutos públicos, serviços e fundos autónomos da segurança social, bem como os resultados e transferências a realizar para as empresas públicas e demais instituições. A referida proposta do orçamento avaliada em 6,3 trilhões de kwanzas, estipulando 45 dólares americanos como referência do preço do barril de petróleo, será remetida à apreciação da Assembleia Nacional. O Conselho de Ministros aprovou também os decretos legislativos presidenciais que alteram os decretos legislativos presidenciais número 5/12 de 15 de outubro e o número 3/13 de 23 de agosto, diplomas legais que alteram a estrutura orgânica dos órgãos auxiliares do Presidente da República e dos serviços da Administração Central, de modo a instruir nestes um serviço interno encarregue das funções de elaboração, implantação, coordenação, monitorização da política de comunicação institucional e de imprensa do Governo. Para a concretização da política do Executivo relativamente à licitação de novas concessões petrolíferas, o aumento progressivo do papel da Sonangol E.P. como empresas operadoras, o Conselho de Ministros aprovou um decreto presidencial sobre a pesquisa dentro das áreas de desenvolvimento. Foi ainda aprovado nesta sessão um decreto presidencial que concede os direitos mineiros para o desenvolvimento e produção do hidrocarbonetos nas áreas livres do bloco 16/15 a Sonangol E.P. E um outro que concede os direitos mineiros para o desenvolvimento e produção de gás natural, no bloco 20/15, também a Sonangol E.P. No domínio da hotelaria e turismo, este órgão aprovou o regime jurídico da atividade de reestruturação e similares, diploma legal que estabelece as regras para a instalação, exploração e funcionamento dos estabelecimentos da restauração e similares, e o regime jurídico das agências de viagens e turismo, diploma que reajusta o enquadramento jurídico legal das atividades das agências e dos operadores turísticos e estabelece um quadro normativo mais adequado às exigências atuais do mercado. Foi ainda igualmente aprovado o regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos. Este diploma legal estabelece as regras para a instalação, exploração e funcionamento destes empreendimentos, procurando, como tal medida, que se alcance um crescimento qualitativo da oferta de alojamento no país. Sobre a mesma área de atividade, o Conselho de Ministros ressalta o documento apreciou também um regulamento sobre a atividade marítima turística, ficando assim definido o regime aplicável ao acesso e ao exercício da atividade marítimo turística, bem como as embarcações utilizadas nesta atividade. Este diploma estabelece ainda as regras e as condições técnicas e operacionais a observar na recepção de cruzeiros internacionais que escalem os portos do nosso país. No âmbito do processo de adequação da estrutura orgânica da administração indireta do Estado à legislação em vigor, o Conselho de Ministros
aprovou o Estatuto Orgânico do Gabinete para a Administração das Bacias Hidrográficas do Cunene, Cubango e Cuvalai, GABIC. GABIC. Relativamente ao sector do comércio, o Conselho de Ministros criou o Centro Integrado de Desenvolvimento das Atividades Comerciais, CIDAC, e aprovou o respectivo Estatuto Orgânico. O CIDAC é um órgão dotado de personalidade jurídica e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, que aglutina todos os serviços de licenciamento das atividades comerciais, de prestação de serviços mercantis e do comércio de representação, bem como assegura o licenciamento e o registro das operações de importação, exportação e reexportação de mercadorias. No quadro das relações de operação entre Angola e o Japão, o Conselho de Ministros tomou consentimento do acordo relativo ao empréstimo a ser concedido pela Agência de Cooperação Internacional do Japão, JICA, para o cofinanciamento de projeto no âmbito do Programa de Reforma ao sector energético. Mais uma. Não. Conselho de Ministros aprova o OGE para o ano 2016. O Conselho de Ministros aprovou nesta quarta-feira, em Luanda, a proposta de Orçamento Geral do Estado, OGE, para o ano de 2016, instrumento da política económica e financeira do Estado. Segundo uma nota de imprensa distribuída no final da 8ª reunião ordinária deste órgão, decorrido no Palácio Presidencial sob a orientação do chefe do Estado angolano, José Eduardo dos Santos, o OGE comporta a previsão de receitas a arrecadar as despesas dos órgãos da administração central e local do Estado, dos institutos públicos, serviços e fundos autónomos da segurança social, bem como os resultados e transferências a realizar para as empresas públicas e demais instituições. A referida proposta do orçamento avaliada em 6,3 trilhões de kwanzas, estipulando $45 americanos como referência do preço do barril de petróleo, será remetida à apreciação da Assembleia Nacional. O Conselho de Administração aprovou também os decretos legislativos presidenciais que alteram os decretos legislativos presidenciais número 5/12 de 15 de outubro e o número 3/13 de 23 de agosto. Diplomas legais que alteram a estrutura orgânica dos órgãos auxiliares do Presidente da República e dos serviços da Administração Central, de modo a instruir nestes um serviço interno encarregue das funções de elaboração, implantação, coordenação e motorização da política de comunicação institucional e de imprensa do Governo. Para a concretização da política do Executivo relativamente à licitação de novas concessões petrolíferas e o aumento progressivo do papel da Sonangol, como empresa operadora, o Conselho de Ministros aprovou um decreto presidencial sobre a pesquisa dentro das áreas de desenvolvimento. Foi ainda aprovado nesta sessão um decreto presidencial que concede os direitos mineiros para o desenvolvimento da produção de